Pessoal, como a gente está estudando aqui eletrodinâmica, que estuda o movimento de cargas elétricas e aqui especificamente a movimentação de elétrons, a gente tem que entender como que é possível fazer elétrons se movimentarem. E o princípio que faz com que a gente veja como que eles se movimentam, como que eles podem começar a se movimentar, é um princípio bastante conhecido, que se eu começar a falar, vocês vão conseguir terminar tranquilamente. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Galera, tendo isso em mente, vocês conseguem entender tudo por trás do motivo, da motivação, do porquê que os elétrons se movimentam. É porque existe uma diferença de potencial, aqui com a sigla DDP também. O que é diferença de potencial? É uma diferença de condições. Imagina, por exemplo, que você tem aqui dois lados de barras de ferro. A régua representa uma barra de ferro e a caneta representa uma outra barra de ferro. Se através de algum dos processos de eletrização que a gente ainda vai estudar mais para frente em eletrostática, se por algum desses processos eu fizer essa barra aqui, a régua, ficar eletrizada positivamente, o que isso significa? Significa que no início eu tinha uma quantidade de prótons e elétrons nessa régua. Só que eu fiz os elétrons saírem. Como? Ainda não sabemos, mas mais para frente a gente vai aprender. Eu fiz os elétrons saírem dessa régua. Eu fiz a régua ficar eletrizada positivamente. Não significa que eu dei prótons para ela, ouviu? Significa apenas que eu tirei elétrons. Então aqui agora eu tenho um monte de prótons viúvos. Perderam os seus pares, perderam os seus respectivos elétrons. Então aqui eu tenho um monte de próton em excesso. Beleza. Isso daqui eu fiz através de um processo que a gente ainda vai estudar. Lá na outra barra eu vou fazer um processo inverso. Ao invés de tirar elétrons, eu vou dar elétrons para essa outra barra de ferro aqui. Então, os prótons aqui vão ter vários e vários e vários elétrons para cada prótonzinho. Antes, quando estava o que a gente chama de neutro, é um próton para um elétron. Agora aqui, se eu forneci mais elétrons, eu tenho um próton para vários elétrons. Então aqui a gente tem uma barra carregada negativamente. Pois bem, régua carregada positivamente, lotada de prótons viúvos. Caneta, eletrizada negativamente, recebeu um monte de elétrons. Se eu pego um fio metálico, conecto daqui até a caneta, ligando de um até o outro, o que a gente vai ter aqui é uma movimentação de cargas. Porque imagina os elétrons que estão aqui no fio, olhando para a esquerda e vendo a régua com vários prótons lá. Os elétrons vão olhar para a régua e falar, meu Deus, é o paraíso. Tem várias cargas lá que estão viúvas de elétrons e eu adoro ser atraído por prótons. Eu acho que eu vou para lá. E aí, no mesmo instante, ele olha para o outro lado e pensa, meu Deus, olha que inferno a caneta com vários outros elétrons. Os iguais se repelem. Então os elétrons vão olhar para a caneta e pensar que aquilo ali é o inferno. Então os elétrons vão sair daquela região mais próxima da caneta e vão se direcionar até a régua. Porque para esses elétrons é bem clara a diferença que existe entre as duas posições, entre as duas condições. Aqui é muito ruim para os elétrons, porque elétron repele elétron. Aqui é muito bom para os elétrons, porque elétron é atraído por próton. Então, naturalmente, se eu conseguir fazer duas barras ficarem eletrizadas, eu vou conseguir fazer movimentação. Quer ver como que a gente tem isso na nossa vida real? Pilha. Quando a gente tem uma pilha, a gente tem uma parte positiva e uma parte negativa. Olha só. Vou pegar aqui o controle da TV e aqui a gente tem uma pilha.
Repara, galera, aqui na pilha, vamos ver se vai focar. Tá focando? Pronto, tá focando. Galera, uma parte positiva e uma outra parte negativa. Estão vendo aí? Significa que esse polo da pilha tem excesso de prótons, falta de elétrons. Essa parte aqui da pilha, que tem um negativozinho, tem excesso de elétrons. Quando eu coloco um fio condutor, como por exemplo o meu controle remoto, o que a gente vai ter aqui é uma movimentação. Os elétrons vão querer sair do negativo e ir para o positivo. É isso que acontece na realidade. Existe aí uma diferença de potencial que motiva esse movimento ordenado de cargas. Então, galera, esse é o primeiro nome da grandeza que mais tem nomes dentro da física. Porque além de diferença de potencial ou DDP, também recebe o nome de tensão ou voltagem. Ainda tem mais nomes, mas a gente vai estudar isso mais para frente lá em eletromagnetismo no final do ano. Mas já adiantando para vocês, para caso apareça nas suas provas, tem a força eletromotriz, que é com a sigla FEM, ok? Força eletromotriz, FEM, F-E-M. Bom, então, vários nomes para a mesma coisa. Uma coisa que a gente já definiu o que ela faz. A diferença de potencial motiva o movimento ordenado de elétrons, ou seja, motiva a corrente elétrica. Agora, galera, existe um probleminha aí. Qual é o probleminha? Colocando aqui um esqueminha, como a gente exemplificou ali no caso da régua e da caneta, eu tenho aqui duas barras que foram eletrizadas. A mais comprida é a eletrizada positivamente, tem prótons viúvos, prótons em excesso. A B, a mais curtinha, é eletrizada negativamente, tem vários elétrons ali em excesso. Beleza. Eletrizei essas duas barras, criei uma pilha, por exemplo, ou uma bateria, enfim, e liguei aqui um fio condutor conectando essas duas partes da pilha, chamados de dois polos, o polo positivo e o polo negativo. Esses dois polos vão fazer um movimento real da corrente, ou seja, os elétrons vão realmente fugir do B e se encaminhar para o A. Pois bem, sair do B e se encaminhar para o A. É essa setinha aqui de cima. Essa é a chamada de corrente real. Corrente real sai do menos e vai para o mais. É claro, os elétrons querem fugir dos outros elétrons. Só que, galera, só foi entendido mais perfeitamente sobre essa diferença aqui, sobre positivo, negativo, atração e repulsão, depois de muitos estudos já terem sido publicados. Então, foi deparado com um problema depois, porque de início colocaram, a corrente vai do mais para o menos. Beleza? Beleza. Por quê? Não sabemos. E aí foi se estudando, desenvolvendo a academia, até que uma hora pararam e pensaram, putz, aquela corrente que a gente tinha colocado lá no início, dizendo que ela ia do mais para o menos, na verdade é o contrário. Na verdade, a corrente de verdade vai do menos para o mais. E aí, o que a gente faz? Vamos mudar todos os registros que a gente tem até hoje no mundo inteiro, ou vamos adicionar uma nota de rodapé e dizer que essa corrente do mais para o menos é o que a gente adota na comunidade científica como corrente convencional. Vamos colocar essa corrente convencional aí, que acho que vai ser mais fácil, vai dar menos trabalho do que a gente republicar tudo que a gente já fez até hoje. Então foi feita uma convenção, cientistas do mundo inteiro se reuniram e chegaram a um acordo. Corrente é, na verdade, a do mais para o menos. Ah, mas e na vida real, na realidade, o que acontece? Acontece que vai o elétron fugindo do polo negativo e indo para o positivo. Ou seja, a corrente real vai do menos para o mais. Mas, por causa de um errinho lá no início, o que foi feito é uma convenção. Convencionou-se que vai do mais para o menos. Então,
Em suma, nas nossas questões, para onde apontará a corrente? Exatamente igual à corrente convencional. Nunca foi cobrado uma corrente real, apenas questões conceituais que querem saber se você sabe essa diferença aqui ou não. Tá legal? Então, fiquem atentos que a nossa corrente é a corrente convencional. Corrente vai de onde para onde? Do mais para o menos. Não tem muito mais o que pensar. Na vida real, vai do menos para o mais, mas nas nossas perguntas, vai do mais para o menos. Agora, outras nuances aí a comentar. Diferença de potencial é representada pela letra U. E U é medido em volts. É aquilo que tem aí na sua tomada de 110 volts, 127 volts, 220 volts, mais comum em São Paulo, por exemplo. Nas pilhas vai ter lá escrito 1,6 volts. Na bateria vai ter escrito 9 volts. Enfim, deixa eu ver se aqui na pilha tem escrito. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar para ver. 1,5V, tá vendo aí, ó? 1,5V. Essa pilha é de 1,5 volts. Tudo bem? Então vem escrito na pilha também o que a gente tem aí de DDP. Show de bola? Então, um último comentário sobre esse tópico é que U é diferença de potencial. Significa, galera, que estando próximo de A, existe uma certa quantidade de energia que esse elétron sente para poder se movimentar, para poder, no caso, ser atraído por esse polo A. Quando ele está perto do polo B, lá do outro lado, existe uma certa energia que quer motivá-lo a fugir, a ir para longe desse polo B. A diferença que existe entre esses dois pontos é o que a gente chama de diferença de potencial. Ou seja, existe um potencial em A e existe um potencial em B. Tudo bem? A diferença entre esses dois potenciais é o que a gente chama de DDP. Guardem bem esses nomes potencial, porque a gente vai usar bastante na nossa próxima aula, tá? Da nossa semana que vem. Agora, para nós, ainda falta comentar mais uma coisinha. Por onde esses elétrons vão se movimentar? Qual é o caminho? É sempre um fio condutor? É sempre um fio condutor retinho desse jeito? Será?